Nos Estados Unidos, a inflação em alta acendeu o alerta para o risco de uma recessão maior do que o esperado. Dizem que toda crise é uma oportunidade, e o atual momento dos Estados Unidos nos mostra que a oportunidade nesse caso é de aprendizado. O aumento do custo de vida fez com que 64% dos americanos passassem a viver de salário em salário, sem chance de estruturar nenhum tipo de reserva. Assim, à medida que caminhamos rumo à recessão, somos lembrados que ela afeta a todos. No mundo globalizado, com economias interconectadas, uma crise na maior potência financeira do mundo significa que é preciso apertar os cintos mesmo a milhares de quilômetros de distância. Um choque aqui gera impactos econômicos internacionais, inclusive no Brasil. Se a crise, a essa altura, parece inevitável, o que resta a fazer é nos preparar para que ela seja mais leve, e seja você nos Estados Unidos ou em qualquer outro país. Neste ano de 2022, por exemplo, os Estados Unidos registraram sua maior inflação em 40 anos. Aliado a isso, a única superpotência mundial se encontra hoje mais dividida do que nunca, com grandes tensões sociais. Muitos alegam que o grande número de americanos que está abandonando o país natal tem motivo. E com um cenário tão alarmante, surge a pergunta: será que nós estamos presenciando o fim dos Estados Unidos como conhecemos? A terra das oportunidades, onde mesmo alguém que esteja em uma condição social muito desprestigiada ainda consegue prosperar? Gastos extraordinários para garantir que a revolução tecnológica chegue primeiro aos cidadãos e moradores deste país. Leis simples, mas efetivas, que garantem a segurança e a harmonia social. Uma moeda robusta que controla o mundo há décadas e que ainda assim consegue manter a inflação sob controle, pleno emprego e ótima remuneração. Assim, era os Estados Unidos. Pouco ou muito, o PIB sempre crescia. A liberdade era uma condição que não podia ser arrancada sob circunstância alguma de uma pessoa nesta nação. Debaixo da linha do Equador, por muitos anos acreditamos que os Estados Unidos eram um país perfeito, um paraíso na Terra, um país que parecia um sonho, o sonho americano. Hoje, o sonho americano não passa mais de um sonho. O país está afundando aos olhos dos americanos e aos olhos do mundo, incluindo de seus inimigos. Eu não estou dizendo isso porque só existem dados indicando uma saída crescente dos americanos de seu país. Só isso não seria o suficiente para eu dizer que as coisas estão indo tão mal e reduzir o que está acontecendo com os Estados Unidos. Dizer que é uma crise momentânea seria um erro grave. Vamos entender esse suposto movimento de saída dos americanos primeiro, ou pelo menos tentar entender. Os números podem nos ajudar nisso. 8 milhões e 700 mil americanos vivem hoje em países estrangeiros. Pode parecer pouco à primeira vista, mas esse número é quase o dobro de 1999, quando só metade morava no exterior. Os americanos estão mesmo saindo de seu país. Para onde eles estão indo é a pergunta. Curiosamente, 40% deles continuam na América, indo para países vizinhos como o Equador, Canadá ou México. 26% dos cidadãos dos Estados Unidos que deixaram o país se mudaram para a Europa, e 14% foram para países como a Austrália, Nova Zelândia, Japão e até a China. E o que existe nesses países que eles não podem encontrar na terra em que nasceram? As explicações para isso não são simples, nem taxativas como nenhuma explicação para um problema complexo. Uma pesquisa de opinião de americanos vivendo fora de casa indicou que 27% deles foram para o exterior porque foram realocados pelo trabalho. Outros 16% se aposentaram e optaram por morar em um país com menor custo de vida e mais qualidade, com belezas naturais, povo mais afável e onde o dólar seja uma moeda forte. Mas existe uma parcela importante de expatriados que saem de casa sem nenhum tipo de insatisfação com seu país, simplesmente para viver um novo amor. Você não me viu errado. Cerca de 28% dos americanos que deixaram o país foram para encontrar sua cara metade. E quem vai julgar essas pessoas? Aliás, quem não está vivendo um grande amor é o Vladimir Putin com o grande empresário Elon Musk. Checa aqui nesse vídeo que está aparecendo aí no card o que Musk pretende fazer para acabar com os planos de Putin. Voltando ao vídeo, você se lembra do que está escrito na Declaração da Independência Americana? Que todas as pessoas têm o direito a buscar a própria felicidade? Mas se essa felicidade não estiver mais sendo encontrada nos Estados Unidos nos últimos anos, nos acostumamos a observar as notícias vindas de lá, cada dia mais bizarras, mostrando uma sociedade que parece ter partido ao meio. E a realidade é que realmente eles estão mais divididos do que nunca. Republicanos versus democratas, conservadores versus liberais. O país está mesmo fragmentado e desarmônico. O século XX nos Estados Unidos foi praticamente perfeito. O país conseguiu a façanha de vencer os dois maiores conflitos da história sem nenhuma batalha em seu próprio território, além de perdas humanas muito inferiores às dos seus inimigos e aliados. Ao fim de tudo isso, o país conseguiu emerger como uma economia empática. A grande economia do mundo, como ainda é vista nos Estados Unidos, era muito boa. As pessoas subiram de classe social e mesmo os menos favorecidos conseguiram empregos com bons salários. Com dedicação e esforço, havia oportunidades para todo mundo. A vida do americano melhorou antes da vida do resto do mundo. Muito antes, na verdade. Mas pode ser que essa melhora tão grande seja a causa do colapso. Brincando como sociedade, e o que eu vou explicar,
pode ser compreendido através daquele provérbio oriental que se popularizou bastante nos últimos anos. Homens fortes criam tempos fáceis, e tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis, e tempos difíceis geram homens fortes. Após os difíceis tempos dos conflitos armados do século passado e crises, vencidos por uma sociedade forte, criou-se uma fartura e facilidade para a vida americana, em uma vida muito mais tranquila. Hoje, o país se encontra dividido e também é palco de decisões questionáveis. Se antes os Estados Unidos inspiravam segurança, onde todos viviam tranquilamente com suas casas sem muros, o momento atual não parece tão bom. De acordo com o relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o país registra uma taxa de homicídio de 4,88 óbitos por 100 mil pessoas, o que o coloca na posição número 59 do mundo. No estado da Califórnia, conhecido por ser um reduto progressista, caso alguém cometa um roubo que não ultrapasse o valor de $950, ele não será preso. Sim, se um bandido roubar um valor tão alto quanto esse, ele continuará vivendo tranquilamente, sem peso na consciência, nem com a polícia no seu encalço. Ele nem sequer será registrado como um criminoso. Onde entra o inalienável direito à propriedade privada nessa questão? Aparentemente, em lugar algum. Dezenas de imagens de pessoas morando na rua das cidades americanas, especialmente na Califórnia, estão viralizando na internet. Além disso, essas cidades estão cada vez mais sujas e com maior número de crimes. O direito à vida desde a concepção é constantemente debatido no país e mostra ao mundo como sua maior potência está dividida. Como, por exemplo, quando a Suprema Corte revogou a lei que descriminalizava a interrupção da gravidez. As tensões subiram muito, mas o clima nunca esquentou tanto quanto no auge da crise de saúde de 2020. Manifestações antirracismo gigantescas aconteceram para muitos dos manifestantes que gritavam Black Lives Matter. Não era só combater o preconceito que estava em jogo, mas promover agendas políticas muito mais amplas. Aliás, esses movimentos caóticos ocorreram há meses das polêmicas eleições nacionais e colocaram cara a cara Donald Trump e Joe Biden, vários jornalistas, ao se depararem com altos números de imigrantes deixando os Estados Unidos, afirmavam que os americanos tinham medo do futuro da nação com aquele presidente. Mas seu sucessor Joe Biden foi eleito com a promessa de unificar o país e resgatar a harmonia social. O que também ajudaria muito na harmonia para o nosso canal seria você não esquecer de deixar o seu like e a sua inscrição nesse vídeo. Então, checa aí embaixo se já tá tudo certo. Mas Biden não está dando conta do recado. Em uma pesquisa da revista The Economist, feita no último mês de agosto, descobriu-se que mais de 40% dos americanos acreditavam que o país entraria em algum tipo de conflito civil nos próximos 10 anos. Essa crença tem como motivo o radicalismo que as pessoas sempre conviveram com o contraditório americano. Sempre se dividiram entre republicanos e democratas, e com alternância de poder. Até pouco tempo, a saída encontrada por eles para que o convívio fosse possível era o império da democracia. Hoje, isso acabou. Ninguém quer deixar o outro lado assumir o poder, muito menos permitir que o governo do outro chegue ao final, socialmente falando. Os Estados Unidos não vivem uma crise tão profunda nos últimos 60 anos. Talvez sua sociedade não estivesse tão tensa assim se tivesse vivido. A situação também não está nada boa. A fartura está acabando pouco a pouco. Os homens fracos e os tempos difíceis chegaram. A maior inflação em 40 anos, a maior taxa de juros em 2 décadas. 2022 não tem sido nada bom para os norte-americanos, que se acostumaram a ditar os rumos do mundo. O país que pouco sofreu com a inflação, agora pena com o mais cruel dos efeitos econômicos. É ruim dizer que os tempos fáceis deles estão cobrando homens mais fortes agora. Mas é a realidade. Com a inflação e os juros comendo o dinheiro dos cidadãos, países onde o dólar não perdeu a força se tornam muito mais atrativos. O México, pela proximidade, é o queridinho dos que procuram uma vida mais barata, já que o dólar americano vale muito mais do que o peso mexicano. E esse é um movimento comum para aqueles que acabaram de se aposentar e fizeram uma boa poupança. Eles já não têm nada mais os prendendo à pátria. Gastar esse dinheiro no México ou no Equador pode ser muito proveitoso. Porém, pode ser uma armadilha, já que os mexicanos não contam com elogiosos índices nem de qualidade de vida e muito menos de criminalidade. Ao contrário, o país está imerso num infinito conflito eterno contra o crime e o narcotráfico, perdendo esse conflito em grande parte das vezes. Como agora dizer que o movimento de saída da terra natal é um fenômeno só dos Estados Unidos é um erro. A China, segunda maior economia do mundo, também vem registrando aumento na saída dos chineses. Pode ser que esse movimento maior de imigrantes seja algo natural dos tempos modernos e pessoas busquem por novos ares e aventuras mais constantemente. Uma coisa é verdade, o sonho americano não existe mais. A realidade deles não chega a ser um pesadelo, até porque, apesar de estarem em crise, os norte-americanos ainda estão muito melhores do que grande parte do mundo.
Vamos torcer para que essa seja uma crise passageira, apesar de memorável. A sociedade não chega a esse ponto de corrosão sem deixar cicatrizes. Mas os Estados Unidos da América não são a única superpotência do mundo mais. Na verdade, estão à beira de dividir o seu posto com a China. Porém, eles têm a habilidade inegável e suprema de fazer com que sonhos se tornem realidade. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e a sua inscrição. E também diz aí embaixo quanto tempo você acha que os Estados Unidos ainda têm no controle do mundo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima, pessoal!